Ei, você se lembra de ficar esperando horas uma música tocar na rádio só para apertar o REC e poder gravar aquela fita cassete para poder ouvir a hora que quiser? Tipo essa aqui, ó. Lembra disso? Pois é, a molecada de hoje em dia não faz nem ideia do que eu tô falando. Mas se você viveu nos anos 80 e 90, provavelmente você sabe muito bem disso. Muito antes de existir Spotify, YouTube, MP3, qualquer coisa desse tipo, desse gênero. Pra montar nossa playlist a gente usava esses carinhas aqui, ó. Umas fitas cassete que a gente gravava direto da rádio. Você acredita que até hoje eu acho que não tem nada de tecnologia que tenha substituído essa sensação de poder gravar sua própria fita e ouvir a hora que quiser. Lá nos anos 80 e 90, para conseguir uma música, para poder compor aquela playlist favorita, aquela música, aquela lista de sucesso das músicas, era praticamente uma missão impossível. Para poder montar aquela fita dos sonhos, a gente precisava ficar horas na frente do rádio, esperando para poder aquela música tocar e apertar o REC e gravar. Pra gente poder fazer isso, a gente tinha que deixar nossa fita cassete no ponto certinho para poder gravar. Acredite ou não, a gente ia gravando, pausava, deixava no ponto e esperava tocar no rádio. Quando começava a tocar, a gente apertava o REC e gravava. Só que a gente tinha que deixar no ponto certinho justamente para não correr o risco de gravar em cima de uma outra música que a gente já tinha conseguido. E quem aí não se lembra de ficar horas esperando tocar a música? Quando ela começava, o radialista me soltava uma propaganda no início da música. Ou pior, na hora que a música tava acabando, o radialista ia lá e me soltava uma propaganda no final. Cara, isso era irritante. Pensa numa galera que ficava brava, pistola quando isso acontecia, porque você tinha que gravar tudo de novo para não, ou se aceitava e ficava com aquela propaganda lá, mas ninguém queria ficar com a propaganda, então você tinha que meio que gravar tudo de novo. E aí sabe lá Deus quanto tempo essa música ia demorar para tocar na rádio de novo. Tinha gente que ligava lá para pedir a música para poder gravar, justamente para poder gravar, e a gente tinha que voltar a fita, rebobinar até o ponto certo de novo. Ou seja, era todo um processo. Se você fica bravo com os anúncios hoje em dia, você não sabe o que era ficar bravo realmente com os anúncios no passado. As fitas, elas tinham dois lados. Elas tinham o lado A e o lado B. E a gente podia gravar os dois lados dela. Só que tinha um porém, né? Às vezes a fita estava quase acabando. E o que acontecia? Bem na hora daquela música, a fita acabava. E a gente acabava ficando com a música na metade. Ou você esquecia de apertar o REC, ou de rebobinar a fita para o ponto certo. Era um caos. Quando acabava a fita, ou a gente virava para o lado B e tentava começar a música de novo, ou a gente pegava uma fita nova e colocava para gravar. Mas tudo era muito difícil. Mas assim, não era só da rádio que a gente gravava, né? Tinha alguns aparelhos de rádio que eles tinham dois toca-fitas. Um justamente para você tocar e o outro para você gravar. Então a gente acabava fazendo cópias das fitas dos amigos. Era o início da pirataria. Naquela época ninguém pensava nesse tipo de coisa, né? Direitos autorais, etc. Todo mundo só queria ter uma fita para poder tocar as músicas favoritas no momento que quisesse. Então a gente nem pensava muito. Se um amigo tivesse uma fita legal, você ia lá, gravava a fita dele, ou gravava pelo menos uma música que ele conseguiu e a gente trocava músicas. Isso aí era muito legal. Tá, mas Guilherme, você tá me dizendo que era super difícil conseguir essas músicas, conseguir gravar uma fita, ter uma fita legal. Por que que hoje em dia tem tanta gente que lembra desse tempo com saudade? Como o acesso das músicas naquela época, eles eram muito difíceis, a gente meio que valorizava cada música bem gravada. As músicas meio que tinham um significado maior. Tanto que muita gente gravava as fitas para dar de presente para os amigos, para uma paquera, para uma namorada, etc. As pessoas, elas costumavam até personalizar as capinhas das fitas, colocando o nome das músicas exatamente na sequência que elas apareciam na fita e de tudo um pouco, né? Tenho certeza que ninguém tem saudade do trabalho que dava para poder gravar uma fita boa, para poder gravar uma fita em si. Nem da dificuldade que era para conseguir uma música nova, nem tem saudade do chiado que ficava, às vezes ficava horrível a gravação. Nem de ter que rebobinar às vezes a fita com uma caneta Bic, porque o seu toca-fitas tinha parado de rebobinar, deu problema. Eu acho que o que realmente faz esse pessoal sentir falta, além da nostalgia em si, é o caminho que existia para poder conseguir aquela música. Hoje a canção ali, a música fica muito fácil, né? 2 segundos coloca no YouTube ou qualquer outro streaming e fica muito fácil pra gente poder escutar a música que a gente quer, quantas vezes a gente quer. E acho que talvez por isso que cada música naquela época valia muito mais, porque era muito mais difícil você conseguir
que ouvir uma música específica. E eu acho que é por isso que muita gente que viveu aquela época ainda sente saudade um pouco desses carinhas, dos toca-fitas e das fitas e etc. Bom, se você curtiu relembrar um pouquinho desses caras aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e eu gostaria de agradecer a sua audiência. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu te vejo num próximo vídeo. Até mais!